Glória a Deus. Irmãos, eu esqueci o meu tablet ali hoje na cadeira. E a Adriana falou assim, por que você não joga esse negócio fora? E prega aquilo que o Espírito quer que você fale. Ai, Jesus amado. E realmente, irmãos, durante o louvor, Deus começou a falar comigo. Algo que não tem nada a ver com o que está escrito aqui, que eu já tenho a palavra preparada. Eu tenho aqui uma palavra preparada, mas eu acho que eu vou desprezar essa palavra que eu preparei. Eu vou deixar Deus ministrar nas nossas vidas, amém? Abra então a sua Bíblia lá em Atos capítulo 8. Ai, Senhor. Deixar o Senhor ministrar nas nossas vidas hoje, amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui alguns versículos, a partir de Atos capítulo 8. Vamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Amém? Abra o seu coração, deixe Deus trabalhar na sua mente. Faça um exercício, não sei se é possível, né? Mas você pode tentar. Vamos olhar a palavra hoje assim, sem nenhum preconceito. Não estou dizendo de preconceito, daquele tipo de preconceituoso, não. De um conceito pré-estabelecido. Vamos ver aqui essas passagens como se fosse a primeira vez e vamos deixar a Bíblia falar conosco. Amém, irmãos? É isso que deseja hoje o Senhor para nós. Porque às vezes nós já conhecemos a história e nós colocamos a história naquilo que nós pensamos e nós colocamos a história num quadradinho e empacotamos ela. Não é? Mas o que eu quero hoje, o que Deus quer fazer conosco hoje, é que nós possamos extrair dessa história o que realmente ela diz. E que a gente não venha com conceitos já pré-estabelecidos, mas que a gente possa deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações hoje. Quem está disposto? Amém? Então eu vou pedir para que você ore isso ao Senhor. Que você aí no seu lugar, você fala, Senhor, tira da minha vida todo pensamento já pré-estabelecido. Eu quero ouvir do Senhor hoje. Eu quero ser tocado pelo Senhor hoje. Fala isso para Deus, eu quero ser tocado de uma maneira diferente, de uma maneira especial, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos ali. Então, Atos capítulo 8, começa a contar a história, logo depois da perseguição que houve na igreja em Jerusalém. A igreja estava estabelecida em Jerusalém, estava ali caminhando e tal, e de repente se levantou uma perseguição, que culminou no apedrejamento e morte de Estevão, que é conhecido como o primeiro mártir da igreja, morreu por causa do Evangelho. E quando se levantou a perseguição à igreja, a Bíblia diz que muitos foram dispersos para vários lugares, pregando a palavra. E aqui, Filipe chega a Samaria. Não é? Atos capítulo 8, versículo 4, diz assim, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Verso 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados, e assim houve grande alegria naquela cidade. Vamos agora pular lá para o versículo 14. Não, um pouquinho antes, irmãos. Não, é isso mesmo, vamos lá para o versículo 14. 12, tá bom? Perdão. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Aqui está dizendo que aquela cidade toda creu, muita gente creu e foi batizada, tanto homens quanto mulheres. Não é? Versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles.
tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o que eu quero ministrar nessa noite é um pouco do que eu vi numa palavra de um pastor chamado Marcelo Jamal. Eu estava junto com a minha esposa lá em Curitiba, e Deus começou a incomodar meu coração para seguir um pouco na linha do que Ele ministrou para nós ali. Estávamos numa reunião de pastores em Curitiba, e Ele ministrou para nós algo. E eu quero seguir um pouco na linha do que Ele falou, porque eu acho que é importante para nós como igreja recebermos essa direção. Irmãos, o ministério do Novo Testamento, a ação de Deus no Novo Testamento na igreja passa pela unção, pelo derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Não tem como, irmãos, nós vivemos uma vida cristã sem o agir do Espírito em nós. Não tem como. Aí você vê, mas Jesus, irmãos, Ele multiplicou pão para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois Ele multiplicou os pães e peixes para mais 3.000, sem contar mulheres e crianças também. Então havia ali no Senhor Jesus uma grande unção, um grande poder. Na verdade, o Senhor Jesus, Ele começou o seu ministério na terra depois que o Espírito Santo veio sobre Ele. Não é isso? Tanto que Ele chega lá na cidade dele, se não me engano, Lucas capítulo 4, Ele começa a ler, Ele fala assim, lê a parte lá de Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar boas novas, libertação aos cativos, visão aos cegos. E Ele começa a falar daquilo que o Espírito Santo ungiu para fazer. Então Jesus começou o seu ministério público depois que Ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. O próprio João Batista, ele viu o Espírito descendo sobre Jesus, na forma de uma pomba, na forma corpórea de uma pomba. E a partir dali ele deu testemunho, falou assim: esse daí é aquele que é o chamado de Deus, o Messias, porque eu vi descendo sobre ele o Espírito Santo. Irmãos, esse Jesus maravilhoso que nós amamos, que Ele morreu na cruz por mim e por você, quando Ele estava na cruz, Ele deu um brado, Ele gritou o quê? Quem que sabe? Está o quê, irmãos? Está consumado. Então a obra de Jesus está consumada. A obra de Cristo está feita, está realizada, Ele fez, Ele levou na cruz o meu castigo, o seu sangue foi derramado, está feito, está consumado. O Pai criou todas as coisas, enviou o seu Filho. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus Pai, Ele enviou o seu Filho ao mundo, Ele amou tanto o mundo que Ele enviou o seu Filho. Então a obra do Pai e a obra do Filho estão feitas, já estão consumadas. Qual é a obra que não está feita? É a obra do Espírito. O Espírito continua trabalhando em nós hoje. O Espírito está aqui hoje para levar a mim e a você a desfrutar tudo que Deus tem para nós. É o que o apóstolo Paulo falou lá aos Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou por quem, irmãos? Pelo Espírito. Quem é que revela as coisas que estão preparadas para nós? Quem é que revela o que Deus tem para mim e para você? Quem é que revela como que vai ser o seu casamento? Quem é que revela como a sua família pode ser? Quem é que revela o que você pode alcançar em Cristo? Quem é que revela a obra do Senhor Jesus, se não for o Espírito? Jesus disse: o Espírito Santo, o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho dito. Amém? Então o Espírito hoje está aqui para nos levar a entender, para nos revelar aquilo que Deus tem. Mas se a igreja negligenciar o Espírito Santo, se a igreja negligenciar o agir de Deus, se você negligenciar o Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua casa, na sua vida cristã, querido, eu e você não vamos sair do lugar. Por isso, irmãos, nessa noite eu quero dizer para você, você e eu precisamos do agir do Espírito em nós. Desesperadamente. Quando Jesus estava para morrer, quantos discípulos ele tinha perto dele? 12. Um deles o que, irmãos? Se matou. O outro, imagina que você pega, vamos pegar aqui um pastor, vamos pegar aqui o pastor Paulo, vamos enviar o pastor Paulo lá para Lorena, tá, pastor Paulo? Abriu uma igreja lá em Lorena. A gente manda o pastor Paulo para lá. Depois de um tempo, quando o pastor Paulo volta, eu falo assim: e pastor, quantos discípulos você deixou lá? Eu deixei 12. 12? Um se matou, o outro me negou, e
11 ficaram desviados. Você vai olhar para o ministério do pastor Paulo e vai falar assim, nossa, foi um fracasso. Quem concorda? Um fracasso. Naturalmente falando, as pessoas olhando para Jesus achavam que o ministério dele era um fracasso. Mas na verdade não, irmão, o ministério dele foi maravilhoso, porque além de morrer na cruz, ele ressuscitou e vive para sempre. Amém? É uma bênção, mas aos olhos, mas quem é que vivificou a obra de Cristo no coração da igreja? Jesus disse, está consumado, mas quem tornou realidade, ou que torna eficaz o sacrifício de Cristo na minha vida? Quem? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vivifica a palavra no meu coração. O Espírito Santo, ele traz uma efetivação, ele faz com que a realidade espiritual seja verdade na sua vida e na minha vida. Tanto que quando a igreja recebe o Espírito, ali em Atos capítulo 2, eles começam, e qual é a primeira mensagem? O primeiro sermão de Pedro, em Atos capítulo 2, depois você lê aí, irmão, anota, você que não conhece os textos, você lê lá e procura. Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem, desce sobre aqueles que estavam orando, de repente eles começam a falar as grandezas de Deus e as pessoas pensam que eles estão bêbados, e começam a zombar deles. Qual é a primeira mensagem de Pedro? Muita gente acha que é sobre arrependimento, mas na verdade a primeira mensagem de Pedro é uma, como é que se diz, uma defesa do ministério do Espírito Santo. E ele fala assim, esses homens não estão bêbados, porque ainda é 9 horas da manhã, são 9 horas da manhã agora, esses homens não estão bêbados. Na verdade, o que vocês estão vendo é aquilo que foi prometido lá em Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que vocês estão vendo aqui é o ministério do Espírito. Então a primeira pregação da história da igreja é uma defesa do ministério do Espírito Santo. Porque depois que Pedro pregou, as pessoas perguntaram para ele, então o que a gente deve fazer? E Pedro fala assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas a mensagem de Pedro era sobre o ministério do Espírito, uma defesa daquilo que Deus queria fazer através do Espírito Santo. Irmãos, e quando nós vemos aqui essa história, quando a igreja foi perseguida, e eles saem pregando, e Filipe chega ali da cidade de Samaria, ele prega e todo mundo aceita o Evangelho, aceita a palavra e se batiza. Nós vemos aqui no versículo 12, quando Filipe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Eles foram batizados nas águas, mas havia algo que precisava ser efetivado para que essa realidade do Evangelho pudesse fazer a diferença na vida deles. Irmãos, e vocês têm me ouvido falar aqui várias vezes, e eu vou morrer ainda um dia falando sobre isso. O Evangelho precisa causar algo em nós. O Evangelho precisa causar uma mudança na sua vida. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho precisa operar, realizar algo na minha vida. E qual é a força que realiza algo? Qual é o ministério que realiza algo em nós? É o ministério do Espírito. Ele torna eficaz a palavra. Quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? Quem convence, irmãos? É o Espírito Santo. A igreja precisa andar em amor. Quem concorda? A igreja precisa andar em amor. Mas o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Queridos, sem o Espírito nós não somos nada. Sem o Espírito estaríamos lá ainda presos, como Pedro, João e todos os demais apóstolos presos, com medo, acovardados. Em Atos capítulo 4, depois que Pedro e João, eles curam um coxo, enquanto eles iam para o templo, capítulo 3, Pedro e João, eles olham para um coxo e falam, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus, levanta. E aquele coxo foi curado, sobrenaturalmente. Pedro e João foram presos, foram ameaçados para não mais pregarem o nome do Senhor. Mas quando Pedro e João saíram, encontraram com a igreja, o que eles pediram, irmãos? Pediram ousadia. Eles falaram, Senhor, dá-nos intrepidez para anunciar a sua palavra. Qual foi a resposta de Deus quando eles pediram ousadia?
todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Querido, então a Bíblia diz que o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito que de intrepidez. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem é aquele que está em nós? É o Espírito. Meu irmão e minha irmã, quando nós lemos aqui essa história de Atos capítulo 8, que as pessoas creram, se batizaram, mas a igreja que estava em Jerusalém, os apóstolos ouviram e enviaram Pedro e João. Quando Pedro e João chegaram naquele lugar, o que é que eles fizeram? Está ali a partir do versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito não havia descido sobre nenhum deles. Intencionalmente, eles foram enviados com um propósito: orar para que a igreja recebesse a experiência de ser cheia do Espírito. Como é que eu e você, irmãos, podemos viver sem ser cheios do Espírito? O apóstolo Paulo fala assim: cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, Efésios capítulo 5, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo escreve também aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. Amém, queridos? Começa a pensar em tudo aquilo que Deus está falando para nós nesses dias. Por que é que muitas vezes nós temos todo tipo de confusão na nossa vida? Porque muitas vezes não entendemos uma e outra coisa, porque nós precisamos reconhecer que nem sempre estamos cheios do Espírito Santo. Precisamos de uma busca intencional disso. Tanto que Pedro e João foram enviados para Samaria, intencionalmente. A igreja os enviou para lá, para orarem, para que as pessoas fossem cheias do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele efetiva a palavra de Deus no meu coração e no seu coração. Atos capítulo 19, abre lá comigo. Aleluia. A partir do versículo 1. Atos 19, a partir do primeiro versículo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos uns 12 homens. Por que é que Paulo perguntou para esses irmãos, para um grupo de irmãos: olha, vocês receberam o Espírito Santo? Por quê, irmãos? Por que você acha que Paulo perguntou para eles? Só tem uma resposta: porque era importante que eles tivessem uma experiência com o Espírito. Você concorda? Como é que nós vamos viver sem o Espírito? Jesus virou para os seus discípulos e falou assim: olha, vocês ficam aí em Jerusalém, espera em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Irmãos, sem o ministério do Espírito, nós não vamos longe. Sem o ministério do Espírito, a igreja não vai avançar, não vai conquistar aquilo que Deus tem para ela. Sem o ministério do Espírito na minha vida e na sua vida, irmãos, nós não vamos alcançar. Vocês estão me olhando assustados, irmãos, eu estou achando estranho, vocês estão com a cara estranha. Vou contar alguns testemunhos para vocês, amém? Alguns testemunhos. Coisas que o Espírito Santo faz e fala conosco. Amém? Coisas que Deus faz nas nossas vidas, na sua vida. Nas nossas vidas. Conheci o pastor Nelson, que esteve conosco aqui na convenção
da família, na conferência da família. E ele contando para mim que quando ele era recém-convertido, ele tinha 1 ano de conversão. Ele fazia parte de uma igreja em Santiago, no Chile, de 5.000 membros. O pastor nunca tinha conversado com ele. Ele nunca tinha trocado nenhum olhar com o pastor principal da igreja. Depois de 1 ano que ele estava servindo ao Senhor, ele entrou num ministério de evangelismo na rua. Então ele pregava nas ruas com um grupo de irmãos da igreja. E Deus começou a falar com ele. Deus falou com ele assim: eu quero que você venha trabalhar no tempo integral. Ele tinha 1 ano e pouco de convertido, quase 2 anos de conversão. Já estava casado. E Deus falou com ele, o Espírito falou com ele: eu quero que você venha trabalhar no tempo integral. E ele, casado, sem dinheiro, ganhava pouco, a esposa também ganhava muito pouco. O custo de vida no Chile é muito alto. Sempre foi, né, e continua sendo. E ele contando para mim que ele começou a orar, falou assim: Senhor, tudo bem, mas o Senhor precisa falar de mim para o pastor então, porque eu vou trabalhar com ele na igreja. O Senhor precisa falar de mim para o pastor. E ele ficou 1 ano orando. E um dia, ele contando que ele estava pregando, a esposa dele estava atrás, ele estava pregando na rua, e o pastor principal chegou e ficou atrás, estava com 2 pastores da Argentina. E o pastor da Argentina perguntou para o pastor principal lá do Chile, falou assim: escuta, quem é esse rapaz? Porque enquanto ele estava pregando, pessoas estavam sendo curadas na rua. Enquanto ele estava pregando, pessoas estavam se convertendo na rua. E o argentino perguntou para o outro, falou assim: quem é esse cara aí? E o pastor chileno falou assim: não conheço, nunca vi. Eu sei que é da minha igreja, mas eu nunca vi, estou vendo hoje, primeira vez, não conheço. Né? Falei assim: não sei quem é. E aí o pastor argentino falou assim: rapaz, esse moço é uma bomba, assim, um poder de Deus e tal. E foi embora, a esposa dele viu, a esposa comentou com ele, falou assim: olha, o pastor teve aí, te viu. Eu falei: amém, tá bom, tranquilo. 2 semanas depois ele estava lá na rua, o pastor chegou, deram o microfone para o pastor pregar, e o pastor pegou o microfone e começou a procurar. Quando o pastor viu ele no meio do povo que estava lá, chamou ele e mandou ele pregar. E ele pregou de novo, mesma coisa, pessoas sendo curadas, pessoas se convertendo. Quando ele terminou de pregar, o pastor falou para ele assim: eu preciso conversar com você. Eu te levo lá para sua casa. Ele morava longe e foi levando ele para casa no carro. No carro, o pastor foi conversando com ele: você é casado? Quantos anos você tem? Como é que foi sua conversão? Fez uma pesquisa ali. Quando terminou de falar, ele falou assim: olha, eu sonhei com você. Porque tem 2 pastores que estão indo embora da nossa igreja, estamos enviando para outros países. E o Espírito Santo falou comigo que é para levantar 2 pastores jovens. E eu sonhei com você, vi você pregando na rua. Eu sonhei com você. A minha pergunta é a seguinte: você quer trabalhar comigo? Amém, irmãos? O Espírito Santo faz isso. E então, irmãos, hoje ele é pastor de uma igreja grande lá no norte do Chile, em La Serena. Ele foi trabalhar com esse pastor como jovens, ele juntou 600 a 700 jovens. O pastor Álvaro me disse que ele era um dos pastores de jovens mais conhecidos do Chile. Sabe por quê? Porque ele ouviu o Espírito Santo falando com ele, ele orou e o Espírito Santo agiu, mostrou ele para o pastor principal. Amém? A minha esposa foi na feira, minha esposa, a pastora Adriana, foi na feira, passou pela feira. Tinha um rapaz vendendo lá uns aviãozinhos daqueles que joga para o alto e volta. E ela passou, Deus falou com ela: fala para ele que eu tenho uma obra na vida dele, que eu vou tocar, que eu quero fazer isso e aquilo. E ela passou, foi embora. Ficou, né, vou falar aqui no meio da feira, vou falar com o cara, vou nada, né, foi embora. Aí quando ela estava voltando, o cara estava lá ainda. E o Espírito Santo incomodou ela, e ela parou. Ah, que bonitinho o aviãozinho. Foi lá, comprou um aviãozinho, irmão. Nem sei, para dar para o Davi, eu acho, né? Nem sei para quê. Comprou o aviãozinho do cara, só para quebrar o gelo, comprou o aviãozinho e falou assim: olha, não sei se faz sentido para você, mas é o seguinte, Deus me falou que tem algo para fazer na sua vida e deu uma palavra para ele. Aí ele estava com um amigo dele falou assim: você está vendo? O amigo dele quase começou a pular lá, irmãos. Ontem eu levei ele no culto e o pastor deu a mesma palavra para ele e falou assim: amanhã você vai ter a confirmação dessa palavra para saber que é verdade. Amém, queridos? Então, quando o Espírito Santo age, ele chama a nossa atenção para aquilo que Deus quer fazer. O Espírito Santo vivifica a palavra no nosso coração. Irmãos, tantas e tantas coisas, quantas coisas o Espírito falou comigo, corrigindo a minha caminhada, corrigindo a minha vida, corrigindo o meu casamento, corrigindo o meu ministério,
corrigindo o meu tratamento com as minhas filhas. Quantas e quantas vezes eu tive que pedir perdão para Fernanda e para Flávia sobre aquilo que Deus estava fazendo, queria fazer. Quantas vezes, irmãos? Você também, se eu for dar o microfone para você, quantos testemunhos você tem? Quantos de nós ouvimos o Espírito nos chamando? Quantas vezes, irmãos, nós obedecemos e quantas vezes nós não obedecemos? Quantas vezes nós percebemos que estamos cheios do Espírito ou não? Quando houve uma discussão ali em Atos capítulo 6, houve um problema na igreja, a igreja estava crescendo, mas houve um problema porque algumas viúvas estavam sendo esquecidas. Então os apóstolos reúnem a igreja e falam assim: olha, escolhem entre vocês alguns homens que tenham habilidade, mas que sejam o quê, irmãos? Cheios do Espírito Santo. Filipe, que pregou em Samaria, era um deles. Estevão, que morreu apedrejado, era outro. Mas escolhe homens. O requisito para servir as mesas naquela época era ser cheio do Espírito Santo. Você acha que Deus mudou? Qual é o requisito hoje para você ficar na portaria? Ser cheio do Espírito. Qual é o requisito para você dar aula para criança? Ser cheio do Espírito. Qual é o requisito para você... Não, qualquer coisa. Para você ficar ali no data show colocando as letras da música. Ser cheio do Espírito. Qual o requisito para você viver uma vida cristã frutífera? Ser cheio do Espírito. É o Espírito Santo, meus, que aviva a palavra em nós. E quando os apóstolos falam assim: escolhe entre vocês alguns homens que sejam cheios do Espírito. Como é que você vai saber? Se eles falaram assim: escolhe alguns que são cheios do Espírito. Por que eles falaram isso? Porque alguns não são. Alguns são. E alguns o que, irmãos? Não são. Mas como é que você sabe se a pessoa é cheia do Espírito ou não é? Irmãos, nós sabemos. Eu sei quando eu estou cheio do Espírito. Você sabe quando você está cheio do Espírito. Você sabe quando você não está cheio do Espírito. Nós sabemos, irmãos. Nós sabemos quando o Espírito Santo está agindo em nós. Nós sabemos quando o Espírito Santo está queimando em nós. Nós sabemos quando a palavra do Senhor está queimando em nós. Nós sabemos. Sexta-feira estávamos aqui na sala de oração. E Deus começou a trabalhar uma palavra no meu coração. E Deus começou a falar assim: prostituição. E começou a queimar o meu coração. E eu comecei a perguntar para Deus: mas o que é, Deus? Ele falou assim: alguém aqui quer trabalhar. Eu coloquei um sonho de alguém trabalhar com prostitutas. E eu conheço todo mundo, irmãos, aqui na igreja. E ontem, sexta-feira, tinha menos pessoas. E eu olhei e eu falei assim: gente, eu conheço todo mundo que está aqui, ninguém quer trabalhar com prostituta. Mas o Espírito Santo falava para mim: prostituição. E eu fiquei brigando com Deus, né? Irmãos, todas as vezes que eu briguei com Deus, eu perdi. E eu falei assim: quer saber de uma coisa? Peguei o microfone e falei assim: irmãos, eu não sei se faz sentido para vocês. Quero até pedir perdão. Eu conheço todo mundo que está aqui. Mas alguém aqui tem ou já teve desejo de trabalhar com prostitutas? Queima no seu coração algo assim? E uma irmã se manifestou. E ela falou assim: eu, pastor, esse sonho está adormecido no meu coração. Mas já tenho esse sonho há muito tempo. E eu fiquei feliz, irmãos, porque eu obedeci o Espírito pôde trabalhar na vida da irmã. Quando nós olhamos esse tipo de coisa, quantas vezes o Espírito Santo tem falado conosco? Olha, pede perdão. Às vezes não são coisas espetaculares, são coisas simples. Peça perdão. Não fala isso. Não fala aquilo. Cuidado. Não assiste esse programa de televisão. Olha, seja carinhoso. Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo fala conosco e nós não damos atenção. Se a gente começar a dar atenção nas pequenas coisas, aquele princípio que o Senhor Jesus falou: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu vou colocar você. Se a gente for fiel nas pequenas coisas que o Espírito Santo começar a falar conosco, irmãos, Ele vai começar a revelar coisas grandes para nós, amém? Como igreja, eu quero dizer para você, você e eu não podemos dispensar a ação do Espírito Santo. Você precisa desejar ser cheio do Espírito, ter experiências com Ele.
vivenciar o seu poder, provar, como nós cantamos aqui nessa noite. Vamos provar que o Senhor é bom, vamos experimentar a sua presença, vamos provar a sua glória. Deus está neste lugar, querido. Amém? O Espírito está aqui. E tem algo para trabalhar no meu coração e no seu. Deus tem algo para trabalhar no nosso coração. Aí tem gente que fala assim, mas pastor, esse negócio de dar liberdade para o Espírito, de repente alguém vai dar uma profetada. Eu mesmo sou um desses, irmãos. Fala uma bobagem. Você não tem medo? Eu tenho, irmãos. Eu tenho medo de que dar liberdade para o Espírito, alguém vai falar uma coisa que não tem nada a ver. Mas, irmãos, eu tenho mais medo de viver na carne, amém? Porque se alguém falar uma bobagem, dá para consertar. Porque toda profecia, ela tem que ser comparada com a Bíblia, tem que ser julgada. Mas a carne, irmão, a carne é terrível, porque a carne tem aparência de coisa boa. E você acha que você está indo certo, e nós estamos indo para o buraco. Nós queremos uma vida cheia do Espírito. Nós precisamos, como igreja, viver algo diferente. Nós precisamos, como igreja, alcançar, irmãos, um padrão em Deus, onde Deus tem liberdade para falar conosco. Nós precisamos, como cristão, na minha individualidade, eu preciso alcançar uma sensibilidade onde Deus vai falar comigo. De coisas simples, irmãos. Testemunho, de repente você sente de dar algo para alguém e aquilo abençoa alguém. Você sente de dar um abraço numa pessoa e aquela pessoa é abençoada. Eu lembro que estava numa conferência lá em Curitiba, o ano passado, e quando terminou a conferência, acho que era o pastor Luciano Subirá, não lembro, ele falou assim, irmãos, tem muitas pessoas que trabalharam aqui, eu gostaria que você agora saísse do seu lugar e abraçasse alguém que está com uma camiseta assim, né, e agradecesse a ele pelo trabalho. E eu olhei um casal, e eu senti uma palavra de Deus para eles. E eu falei assim, mas eu tinha que sair do meu lugar, eu tinha que ir lá, abraçar ele. Eu fiquei enrolando, não fui, irmãos, não fui. Passou aquele momento, aí a hora que acabou tudo, tal, de repente eu estava de pé, e esse casal estava do meu lado. Aí eu falei assim, bom, vou ter que falar, né? Aí eu falei assim, irmãos, olha, eu preciso te falar algo. E eu lembro que era algo muito específico, muito específico. E eu falei assim, olha, o Senhor disse para você, eu tenho visto que você está orando assim, 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 e aí o Senhor te responde dessa forma, o que Deus está falando é isso. E aquele homem, já um senhor, começou a chorar, irmão, de tremer, e tremia e chorava, a esposa abraçou ele, de repente os dois me abraçaram, e ele olhou para mim e falou algo que eu nunca mais vou esquecer, cara. Ele falou para mim assim, muito obrigado, porque você obedeceu o Espírito Santo. Essa palavra foi muito importante para a minha vida. Mal sabia ele, irmãos, que eu não tinha obedecido na hora que o Espírito falou. Obedeci depois. Porque às vezes dá trabalho, né? Sair do seu lugar, fazer uma coisa, ter que ir lá falar. Uma vez eu estava orando em casa, fui para a Adriana, liga para tal pessoa. E pergunta para ela como é que estão as coisas lá, porque ela está passando necessidade. E a Adriana ligou para essa irmã, era um casal de pastores na época, que não era da nossa igreja. Ligou, como é que estão as coisas aí? E a irmã falou, está tudo bem. Aí ela virou para mim assim, tapou o telefone, está tudo bem. Aí eu falei para ela, então fala para ela que o Espírito Santo me disse que não está. Aí a Adriana, olha, meu marido está aqui do lado, disse que está orando, e disse que não está tudo bem não, o que vocês estão precisando? A irmã começou a chorar do outro lado. Não tinha o que comer, irmãos. Não tinha nada. Mas falou, não, está tudo bem. Então, às vezes, queridos, está tudo bem? Você está cheio do Espírito? Pastor, eu estou bem. Meu irmão, se você reconhecer que você precisa, Deus vai suprir a sua vida. Aquela irmã, quando ela falou que está tudo bem, eu insisti, e ela reconheceu, houve suprimento, porque nós passamos no supermercado, passamos no açougue, passamos em vários lugares, levamos cesta, levamos comida, levamos carne, houve suprimento na casa dela, mas ela não queria reconhecer
Se você não reconhecer que precisa ser cheio do Espírito, Deus não vai encher a nossa vida. Mas se você reconhecer que precisa, irmãos, Deus quer encher a sua vida com o seu Espírito. É promessa dEle. É promessa dEle. E eu quero ministrar sobre você nessa noite. Queria chamar aqui a equipe de louvor. Pode vir toda a equipe, por favor. Não sei se está todo mundo aí. Nós queremos ministrar hoje na sua vida, querido. Mas só na vida daqueles que reconhecem que precisam ser cheios do Espírito. Daqueles que vão ser sinceros hoje diante de Deus, e falar assim, Senhor, eu preciso disso na minha vida. Deus, eu preciso dessa unção, eu preciso desse fogo, eu preciso dessa vida fluindo em mim, eu preciso de algo novo, Senhor. A pergunta é, você está cheio do Espírito? Você está no nível que você gostaria de estar? Você quer que o Espírito Santo encontre liberdade na sua vida, querido, para fazer algo maravilhoso? Quantos reconhecem que era um assunto importante na igreja primitiva? Quantos reconhecem que a igreja primitiva tinha que ser cheia do Espírito? Por que nós não precisamos? Eu quero dizer para você, hoje acho que nós precisamos mais do que naquela época. Nós precisamos muito. Porque o mundo, irmãos, não precisa. Isso eu li num livro do Leonard Ravenhill. Ele falou assim, o mundo não precisa de uma nova exposição do Evangelho. O mundo precisa de uma demonstração de poder do Evangelho. Amém? Então, de repente, o seu parente, o seu amigo, o seu filho, a sua filha, não precisa de uma exposição do Evangelho. Ela precisa de uma demonstração do poder do Evangelho. Porque quando você tiver poder na sua vida, as coisas vão mudar, irmãos. Quando nós tivermos poder na nossa vida do Espírito, a palavra vai vir com uma unção, com uma autoridade diferente. Eu não estou falando só de milagres, não, irmãos. De milagres também. Mas nós vemos lugares que o apóstolo Paulo pregou e fez milagres e as pessoas se converteram. Mas nós temos outros lugares que Paulo pregou e não houve milagre, mas pessoas se converteram. O Senhor Jesus, quando terminou o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, você pode ver ali que Jesus não fez nenhum milagre enquanto ele ensinava no Sermão do Monte. Mas a Bíblia diz que quando Jesus terminou, as pessoas estavam maravilhadas por causa da autoridade que ele tinha. A autoridade só o Espírito Santo pode dar. A autoridade no que você fala. Eu lembro quando eu fui pregar para minha irmã que já faleceu, que está no céu. Eu sempre conto esse testemunho para vocês. Mas eu lembro quando eu fui pregar para ela morava no Rio nessa época. E ela veio para cá numa viagem e eu falei para ela assim, Cris, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Ele me perdoou. Ele tem mudado a minha vida, tem mudado a vida da Adriana. Nós não tínhamos ainda as meninas, éramos recém-convertidos. E eu falei para ela assim, Jesus é real, Ele está vivo, Ele é o meu Salvador. E ela olhou, e a Cristiane olhou para mim, e ela falou assim, Marcelo, você está diferente. Você está diferente. Irmãos, eu não falei nada, eu só falei aquilo que estava acontecendo na minha vida. E ela falou assim, você está diferente, os seus olhos estão brilhando. E por causa do brilho no olhar, a minha irmã se converteu, morreu, mas está na glória. Quero te fazer uma pergunta, o seu olhar tem brilhado? Quando você fala de Jesus na sua mesa, os seus filhos são impactados. Eu lembro que nós fomos para Caraguatatuba uma vez, alugamos uma casa, estava meu sogro, minha sogra, estava todo mundo lá. Acho que meu sogro não estava não, meu sogro estava trabalhando, estava minha sogra, estava o Paulo Rogério, estava todo mundo, e o Júnior foi depois, o Júnior chegou um dia à noite, no outro dia fomos tomar café, e a gente estava tomando café e tinha um DVD de um cantor, do Marcos Witt, tocando. E durante ali o café, o pessoal conversando, de repente eu comecei a prestar atenção naquela música, aquela música encheu meu coração, eu comecei a chorar ali na presença do Senhor. Eu comecei a chorar, irmão.
E o Júnior ficou olhando para mim. Eu falei assim, meu filho, você quer entrar nessa família, vai acostumando. Aqui a gente chora no louvor, a gente chora no almoço, a gente chora no café da manhã, a gente chora de tarde, a gente chora antes de dormir, a gente chora quando levanta. Quando Deus toca, irmão, aqui é maravilhoso. E ele falou assim, amém, pastor, estou dentro. Amém? As minhas filhas cresceram vendo o pai delas chorar com o violão. Quantas vezes choramos juntos? Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo tocou em nós e tem tocado. Um ambiente, irmãos, onde o Espírito Santo é livre para tocar, para agir, para falar. Quantas vezes nós erramos também, quantas vezes. Mas hoje eu não quero falar dos erros, quero só falar do acerto. Quantas vezes, irmãos, dobramos nossos joelhos e oramos juntos. Quantas campanhas nós fizemos como família. Quantas respostas de Deus. Irmãos, o agir de Deus, eu lembro. Já contei isso, mas eu estou sentindo de contar de novo. E eu termino com esse testemunho. Nós morávamos aí no Urbanova, uma casa em construção, irmãos. Uma casa, um tijolo à vista para o lado de fora. Tijolo baiano mesmo, né, irmão? Passava cano, passava conduíte, tudo à vista. Era um sobrado, então tinha o encanamento do esgoto em cima, na cozinha, tudo à vista, passava. A casa ruim, irmão. Não tinha armário. As nossas panelas, os pratos ficavam em caixa de papelão, assim, debaixo da pia. Não tinha nada, não tinha nada. O piso era cimento queimado, sabe aquele cimento só, né? A gente passou, em vez de passar vermelhão, a gente usou um pó xadrez marrom, que era para imitar madeira, irmãos. Ficava marrom o piso. Ruim. Assim, nós tínhamos uns 2 cômodos que não estavam terminados, então eu lembro que eu botei um madeirite, assim. Não tinha vidro na janela, irmão, lá no Urbanova, enchia de pernilongo. Ruim, irmão, um negócio difícil. Pô, o Senhor foi abençoando, a gente foi prosperando. Mas esse momento foi um momento difícil da nossa vida. Mas nesse momento, um dia, eu estava sentado na sala, eu e a Adriana, e eu estava com o meu violão adorando a Deus. E de repente chegou a Fernanda e a Flávia, chegaram quietinhos, sentaram ali, e havia uma presença de Deus. E as duas sentaram, ficaram quietinhas no sofá. E eu e a Adriana orando em línguas, adorando o Senhor, cantando a glória de Deus ali. E de repente, irmãos, o Espírito Santo veio de uma forma, e elas eram pequenininhas. Aí a Fernanda ou a Flávia, já não lembro mais direito, mas eu sei que uma chegou para a outra e falou assim, eu preciso te falar uma coisa. Aí a outra falou assim, o que foi? E as duas chorando, já estavam chorando. Sabe aquele seu bichinho de pelúcia que você está procurando há muito tempo? Sei. E imagina, eu estou chorando. Fui eu que escondi, você me perdoa? Aí se abraçaram, choraram. Aí a outra respondeu, sabe aquele seu caderno que você gosta? Sei. Fui eu que rabisquei as folhas. Começaram a pedir perdão uma para a outra das coisas que elas tinham feito. Assim, eu fiquei com vontade de rir, porque eram coisas tão assim, inocentes de criança, mas o Espírito Santo estava ali, forjando o coração delas, fazendo algo maravilhoso. Querido, o Espírito Santo tem liberdade na sua casa. O que eu quero propor para você é uma loucura, irmãos. O que eu quero propor para você é o céu na terra. O que eu quero propor para você é o céu dentro da sua casa. Eu quero propor para você o céu no seu carro. Eu quero propor para você, irmão, o céu no seu ambiente de trabalho. Quantas vezes, irmãos, no meu ambiente de trabalho, o meu chefe entrava na minha sala e eu estava ali ouvindo uma música com fone de ouvido no computador. Quantas vezes ele entrou lá e me viu chorando e eu dava um jeito de esconder a lágrima. Quantas vezes, irmãos, eu chorava ali na minha sala, pensando e meditando nas coisas do Senhor. Quantas vezes, irmãos, eu ficava trancado num laboratório, e eu ficava lá horas orando em línguas enquanto trabalhava, porque o meu trabalho era rotineiro, e eu podia orar em línguas, eu nem sabia que o pessoal ouvia. Um dia perguntaram, que tanto que esse cara fica falando aí? Aí tinha uma que sabia o que era. Eu acho que ele fica falando em línguas estranhas. Quantas e quantas vezes, irmãos, chorando no carro. Irmão, já chorei em avião, já chorei em fila de banco, já chorei em restaurante. No carro, então, nem dá para falar quantas vezes eu chorei. Na rua, na praia, café da manhã, almoço e jantar. E o chazinho da tarde também, irmãos. Quantas vezes? Quantas vezes?
quando o Espírito Santo vem, Ele faz algo extraordinário. Irmãos, quando o Espírito vem, Ele faz algo maravilhoso no meu coração, no seu coração. E isso, querido, não é para alguns. Isso não é para alguns. Isso é para você. É promessa para você. Você não precisa viver preso. Você não precisa viver como alguém que só observa, que ouve testemunhos. Não. Não, deseje o Espírito, deseje o toque de Deus na sua vida, deseje algo diferente. Fala: Senhor, eu quero algo na minha vida, eu quero viver essa realidade espiritual, sobrenatural, eu quero viver algo maravilhoso. Meu irmão, sonhe, deseje, clame, oh Jesus, clame, meu irmão. Clame pelo Espírito. Comece agora a orar. Quero convidar você a ficar de pé, enquanto a equipe de louvor começa a ministrar. Comece a falar assim: Senhor, eu quero viver essa realidade.